Uma dúvida que eu acabou passando ali. Existe um tempo adequado para a gente estar exposto ao sol? O E menor o possível. menor possível? Tem a questão da vitamina D, né? Sim. Que a gente precisa também da vitamina D. Eu sempre, quando os pacientes chegam para mim e dizem assim, mas o meu endócrino me pediu para eu tomar sol sem filtro solar. Daí eu digo assim, repor vitamina D a gente consegue com uma cápsula. Câncer de pele é mais complicado. Então eu peço para não tomar sol e repor a vitamina D quando precisa. Então assim, o que a gente pede assim, cuidar o horário do sol. A gente sabe que o sol das 10 às 16 é o pior, né? Ele tem uma quantidade de radiação mais intensa nesse período. Então, assim, eu quero tomar um pouquinho. Tentar tomar mais cedo ou mais no final do dia, sempre com filtro solar, né? Pra gente saber o quanto cada pessoa poderia ficar no sol sem se queimar, tudo depende da cor da pele de cada um. Os mais clarinhos, menos tempo. Porque tu vai ficar vermelho com 5 minutos no sol do meio-dia. E tem uma diferença de protetor solar que eu passo no corpo e no rosto? A diferença maior é a cosmética, né? A pele do rosto, ela é uma pele mais oleosa que a do corpo. Então, normalmente, a gente gosta de ficar menos melecada no rosto. Então, assim, tu pode usar o mesmo filtro solar se quiseres comprar um só. Só que nem sempre a pele do rosto vai ficar confortável com aquele filtro do corpo, que é um filtro um pouquinho mais gorduroso, até para ser mais fácil de espalhar. Por exemplo, o homem que tem pelo. Tu precisa de um filtro solar que seja fácil de espalhar nessa região pilosa. E nem sempre o mesmo produto vai dar pro rosto. Por exemplo, spray, para tu passar perto do olho, é complicado. Então, assim, poder pode, não tem problema. Mas a gente acaba escolhendo 2 produtos por causa mais da cosmética mesmo, né? Proteção igual, não muda. Na proteção não muda. Ah, perfeito. O que a gente sempre recomenda é filtro solar de fator acima de 30, né? Normalmente acima de 30. Porque o que acontece? A gente nunca coloca a quantidade correta de filtro solar. Tá? Se a gente fosse usar a quantidade correta, um frasco de filtro solar duraria 1 semana no corpo inteiro. Às vezes ele dura o mês inteiro na praia. Né? A gente compra um filtro, vai pra praia, quando volta ainda sobrou um pouquinho, né? Porque até um ano. Sobra. Dura pro próximo verão. Exato. Né? Para os próximos, né? Para os próximos, né? Então, assim, a gente acaba espalhando muito o produto e a gente acaba degradando o filtro solar. Às vezes, até tem estudos que mostram que o filtro 30, se tu põe menos quantidade, espalha, ele cai para 8. Então, por isso que a gente diz, use o mais forte, porque tu vai espalhar, ele vai cair para 30. Eu uso 60. 60 é ótimo, 50, 60. Mas eu já ouvi falar assim E daí que... já só passa um pouquinho e já assusta até o sol, né? Não, cara... Repele. Cara, eu passo o protetor solar mais forte que tem e tu vai me ver sempre na sombra. Isso é ótimo. Proteção de roupa. Hoje em dia a gente tem também roupa com filtro solar, chapéu com filtro solar. Tu sabe que assim, ó, o que me incomoda é queimadura. E eu sempre É me muito queimo. desconfortável. Eu sempre me queimo nos lugares mais absurdos. Porque assim. é os lugares onde tu esquece de passar na orelha, no dorso do pé. Nas costas. Né? Sim, no dorso do pé. Dorso do pé, a orelha são regiões que a gente esquece normalmente de passar, né? Sim, é sempre esses lugares que acontece. Essa regiãozinha aqui de trás da nuca pro homem, às vezes, porque a mulher ainda tem um cabelo, né, que protege um pouquinho mais, mas o homem acaba não passando também. Daí bota boné, acho que não precisa passar, esquece aqui. Né? Uma vez eu ouvi esses mitos aí que a galera fala, né? De que o protetor solar, a partir da proteção 50, se eu não me engano... Não tinha diferença. Não tinha diferença. A diferença é bem pequena. É bem pequena? É bem pequena. A diferença, assim, às vezes de um 30 para um 50, de um 50 para um 60, às vezes é 3% a mais de proteção. Mas 3% faz diferença, ainda mais se tu ficar espalhando e se tu não reaplicar com a mesma frequência que precisa. E se tu passar um 30 e for pro sol e passar um 60, tu vai ver que tem diferença na queimadura que tu vai levar. Um bom teste. Na verdade, o protetor, ele mais te dá assim, um protetor 30, ele vai te permitir que tu fique exposto por um período menor sem te queimar. Um 60 te permite que tu fique exposto um período maior sem te queimar. Então, assim, não é uma diferença absurda, não é assim, um protege 30%, o outro protege 80%. Mas tem um pouquinho, uma diferença, assim. E entre os de creme e os sprays? O spray é mais prático, né, de aplicar. O spray é mais prático. Mas é a mesma proteção? Sim. Se o fator que tá ali na frente é o mesmo, é a mesma proteção.